O tênis é um esporte em que a estratégia de jogo a ser adotada depende, entre outros fatores, do adversário ser canhoto ou destro. Um clube tem um grupo de 10 tenistas, sendo que 4 são canhotos e 6 são destros. O técnico do clube deseja realizar uma partida de exibição entre 2 desses jogadores, porém, não poderão ser ambos canhotos. Qual o número de possibilidades de escolha dos tenistas para a partida de exibição? Galera, o que aconteceu ali? Nós temos uma situação para resolver em que você vai formar um agrupamento de tenistas, você tem 10 tenistas no total, 4 deles são canhotos e 6 são destros. A condição imposta pela questão foi que você não formasse, né, uma dupla com 2 canhotos. O que a gente vai fazer? Existe uma possibilidade de nós calcularmos isso pelo princípio da exclusão. O que significa? Calcula todas as possibilidades existentes, certo? E retira o que você não quer. Vamos pensar por aí? Em primeiro lugar, eu vou analisar isso aqui, Qual é o total de possibilidades que eu tenho? Vou pensar, quando eu digo total, eu não estou me preocupando se é canhoto, se é destro. Eu quero fazer apenas uma dupla entre as 10 pessoas, certo? Lembre, desse total eu vou retirar o que não me interessa, daí eu tenho o que vai me interessar. Então eu vou fazer o quê? É uma combinação. Só por que combinação? Imagina, eu vou jogar tênis com o Lúcio. Eu e o Lúcio jogando tênis, o Lúcio, né, a dupla é a mesma, a partida vai ser a mesma. A ordem não vai importar no resultado final. Então, uma combinação de 10 tenistas para 2 vagas. Isso vai ser igual. Lembrando, isso vai ser 10 vezes 9 sobre 2 vezes 1. O que nós temos ali? Simplificando, o 2 vezes 1 dá 2, corta com esse 10 dá 5 em cima. Vezes 9, nós podemos formar 45 duplas diferentes. Lembre, dessas 45, não nos interessa uma dupla apenas com canhotos. Então nós vamos retirar aqui, O que você não quer? O que você não quer? Eu não quero uma dupla formada apenas por canhotos. Então eu vou retirar uma combinação de 4 canhotos para 2 lugares. Isso vai ser 4 vezes 3 sobre 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12 por 2, dá 6, certo? Não me interessa, dos 45, 6 possibilidades não me interessam. Aí existe uma situação que é a seguinte: eu posso apresentar a resposta para você de 2 maneiras diferentes. Primeira opção que eu tenho para apresentar essa resposta, eu calculo uma combinação de 10 elementos 2 a 2 e retiro uma combinação de 4 2 a 2. Essa é uma opção que eu tenho, certo? De apresentar a resposta para você, de te dar essa resposta. Ou, vamos colocar aqui, ou uma segunda possibilidade, né, de dar a resposta vai ser o total, são as 45 possibilidades que vêm daqui, você tira isso com 6. Ou seja, nós estamos falando de 39 possibilidades diferentes de agrupamento, certo? Lembre, a tua resposta pode aparecer da maneira de cima ou da maneira de baixo, ele colocando 39. Vai depender muito do humor de quem está fazendo a prova, tá certo? Vamos lá? Mais um exemplo. Bora lá! Um brinquedo infantil, caminhão cegonha, é formado por uma carreta e 10 carrinhos nela transportados, conforme a figura. No setor de produção da empresa que fabrica esse brinquedo, é feita a pintura de todos os carrinhos para que o aspecto do brinquedo fique mais atraente. São utilizadas as cores amarelo, branco, laranja e verde, e cada carrinho é pintado apenas com uma cor. O caminhão cegonha tem uma cor fixa. A empresa determinou que em todo caminhão cegonha deve haver pelo menos um carrinho de cada uma das 4 cores disponíveis. Mudança de posição dos carrinhos no caminhão cegonha não gera um novo modelo de brinquedo. Com base nessas informações, quantos são os modelos distintos do brinquedo caminhão cegonha que essa empresa poderá produzir?
Então, moçada, esse exercício aqui, ó, caiu no Enem no ano de 2017, ele foi considerado por muitos a questão mais difícil da prova, né? Ele trouxe um conceitozinho ali de combinação com elementos repetidos que não é muito utilizado, assim, cai pouquíssimas vezes e quando cai, atrapalha um pouco. Só que nós vamos utilizar uma maneira de resolução diferente. Então, o que ele pediu? Ele te deu 4 cores ali, ó, amarelo, branco, verde e laranja, né? Então vamos colocar aqui, ó. Você tem 4 cores disponíveis, né? Vou colocar aqui no cantinho, ó. Amarelo, eu vou simbolizar pela letra A. Branco, verde e laranja. Daí uma condição que ele solicitou foi a seguinte, ó. Você tem que ter um carrinho pintado com cada cor, pelo menos. Ou seja, você tem que ter pelo menos um carrinho pintado de amarelo, pelo menos um carrinho pintado de branco, pelo menos um pintado de verde e pelo menos um pintado de laranja. Beleza? Então o que nós vamos fazer primeiro? Vamos satisfazer essa condição. Então, ó, eu vou pintar aqui, ó, esse aqui eu vou pintar de laranja. Beleza? Daí eu vou pintar esse aqui de verde. Esse aqui está pintado de branco e nós temos lá a cor azul. Nem sei se tem azul, mas aqui é amarelo e aqui, ó, o meu amarelo vai ser o azul. Beleza? Então nós temos aqui, ó, amarelo, branco, verde e laranja. Satisfiz essa condição. Perceba que sobram 6 carrinhos. Com esses 6 carrinhos eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso deixar todos os 6 brancos. Então eu posso ter 7 carrinhos brancos, um amarelo, um verde e um laranja. Eu posso ter 1, 2, 3 carrinhos laranja, 5 brancos, um verde e um amarelo. Então com esses 6 carrinhos que sobram aqui, eu posso utilizar qualquer cor em qualquer quantidade. Uma das coisas que ele tenta confundir a sua cabeça vai ser o seguinte, na hora que você olhar nas alternativas. Ah, professor, então eu tenho 6 carrinhos sobrando e tenho que escolher 4 cores. Como não importa a ordem, não é um conjunto ordenado, nós estamos trabalhando com o quê? Com uma combinação. Então vai ser uma combinação de 6 para eu escolher 4? Não. Aí você está dizendo o seguinte, que você tem 6 elementos disponíveis e você quer escolher quartetos. Você não vai utilizar os 6, você está respondendo desses 6, quantos quartetos eu formo. Então o que a gente vai fazer? Olha só que coisa bacana. Nós vamos utilizar esse conceito. Ó. Nós temos que pintar essas 6 bolinhas aqui. Beleza? Então, ó, e essas 6 bolinhas eu tenho que utilizar aquelas 4 cores. Né? Então vamos pensar da seguinte maneira. Então vamos colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que essas 6 bolinhas aqui estão representando? Essas 6 bolinhas estão representando os 6 carrinhos. Beleza? Agora olha só, esses 6 carrinhos eu vou dividir em 3 grupos. Já explico porque eu vou dividir em 3 grupos. Olha que bonito. Então eu vou colocar assim, ó, como que eu faço essa divisão? Eu posso colocar o símbolo que eu quiser. Eu vou colocar o sinal de mais, tudo bem? Ó? Então eu vou colocar um sinal de mais aqui, um sinal de mais aqui e outro sinal de mais aqui. Agora, olha só, o que isso representa? Ó? Eu estou dizendo o seguinte, ó, o que ficar à esquerda do primeiro sinal de mais vai representar a quantidade de carros amarelos que eu pintei. O que ficar entre o segundo e o terceiro, a quantidade de carros que vão ficar em branco. Entre o segundo e o terceiro, a quantidade de carros que eu vou pintar de verde. E, após o terceiro sinal de mais, a quantidade de carros que eu vou pintar de laranja. Então essa disposição está me dizendo que eu vou pintar dos 6 carros que sobraram, 2 de amarelo, 2 de branco, 1 de verde, 1 de laranja. Se você fizer esse somatório aqui, ó, eu estou utilizando as 4 cores e utilizando os 6 carrinhos. Ah, professor, e se eu quiser uma outra disposição, o que eu faço? Eu só mudo de lugar o sinal de mais. Então eu posso passar esse sinal de mais para cá, ó. O que essa disposição representa? Que eu vou pintar um carrinho de amarelo, 3 de branco
um de verde, um de laranja. Se eu tirar esse sinal de mais aqui, ó, e jogar para cá, o que isso aqui representa? Que eu vou pintar um carrinho de amarelo, 1, 2, 3 carrinhos de branco, 1, 2 de verde e ó, perceba, eu não vou pintar nenhum de laranja. Se eu quiser saber todas as disposições possíveis, o que nós fazemos? Olha lá, nós temos ó, uma permutação de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho uma permutação de 9 elementos. Só que você perceba que essa permutação dos 9 elementos é uma permutação que envolve elementos repetidos. Então, no caso aqui, ó, eu tenho a repetição de 6 carrinhos e 3 sinais de mais. Beleza? Nós temos uma formulazinha para isso aqui, ó. Perceba que isso aqui, permutação com repetição, é o fatorial do 9 dividido pelo fatorial do 6 vezes o fatorial do 3. E aqui tem uma coisinha bacana a respeito desse exercício. Por quê? Nesse exercício ele não desenvolve o valor, ele não faz lá o desenvolvimento do 9 até o 6, ou seja, ó, 9 vezes 8 vezes 7 dividido por 3 fatorial, que vai dar 84, se você fizer as continhas aí. Nesse caso, ele associa isso aqui com a formulazinha de combinação. Então, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos uma combinação de 9 elementos para escolher. E aqui tem mais uma coisinha que o examinador utilizou. Eu posso ter uma combinação de 9 elementos para escolher 6, porque perceba, ó, 9 fatorial dividido por 6 fatorial vezes 9 menos 6, 3 fatorial. Ou eu posso ter também, que é o mesmo valor, uma combinação de 9 para escolher 3. 9 fatorial dividido por 6 fatorial vezes, né, dividido por 3 fatorial vezes 9 menos 3, 6 fatorial. E o nosso querido examinador, ó, ele escolheu essa possibilidade aqui. Beleza? Então, ó, um exercício bem bacana do Enem, de análise combinatória, que é legal você dar uma estudadinha, beleza? Bora lá, o professor Júlio vai vir aqui resolver um terceiro exemplo para vocês, hein? 3 dados iguais, honestos e com 6 faces numeradas de 1 a 6 são lançados simultaneamente. Determine o número total de casos em que a soma dos resultados de 2 dados quaisquer ser igual ao resultado do terceiro dado. Então, galera, terceira questão, uma questãozinha do IME meio trabalhosinha, tá? O que ele falou para você? Que você vai pegar 3 dados idênticos, com 6 faces numeradas de 1 a 6, você vai jogar para cima, toda aquela conversa que a gente conhece. Mas ele impôs uma condição que a soma de 2 dados quaisquer sempre tem que resultar no terceiro dado. O que nós colocamos? Eu coloquei todas as possibilidades existentes aqui para a gente ganhar tempo. Claro que na hora da prova você ia ter que pensar. Lembrando que o IME ele te dá um tempo considerável para uma questão como essa, certo? Não é um vestibular tradicional onde você vai ter 3 minutos e meio para fazer uma questão dessa. Não, você vai ter um tempo bem maior do que isso. Então você vai colocar ali, ó, só para você entender o que eu fiz. Ó, eu estou imaginando aqui o primeiro dado, que eu vou chamar de D1, o segundo dado, que eu vou chamar de D2, e o terceiro dado, que eu vou chamar de D3. A soma dos 2 primeiros resulta no terceiro. Então, 1 mais 2 vai dar 3, 1 mais 3 vai dar 4, 1 mais 5 vai dar 6, 1 mais 4, ó, dá 5, 2 mais 3, 5, 2 mais 4, 6. Essas são as possibilidades. Mas também temos que levar em conta o quê? Primeiro dado, segundo dado e terceiro dado, havendo uma repetição dos 2 primeiros. 1 e 1 resultando 2, somando, 2 e 2 resultando 4, 3 e 3 resultando 6. Por que eu separei exatamente dessa maneira? Nesse primeiro caso aqui, ó, nesse primeiro, nesse segundo, no terceiro, no quarto, no quinto e no sexto caso, eu posso fazer uma permutação entre os valores. Então aqui eu tenho uma permutação de 3 elementos, permutação de 3 elementos, tenho mais um P3, tenho mais um P3, mais um P3 e mais um P3. Perceba, permutação de 3, vamos fazer aqui do ladinho?
Permutação de 3 é a mesma coisa que 3 fatorial, que vai ser igual a 6. Então, o que eu tenho? 6, 6, 6, 6, 6 e 6. Totalizando aqui, ó, pense, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 36 possibilidades para esse caso, com valores diferentes nos 3 dados, certo? No segundo, o que nós temos aqui, ó? Também uma permutação, só que você tem que levar em consideração o seguinte, esse valorzinho aqui, ó, e esse valorzinho eles repetem. Aqui também, ó, e aqui também. Então aqui eu já tenho uma permutação com objetos repetidos. Vamos ali? É uma permutação de 3 elementos com 2 repetições em cada um. Isso vai ser 3 fatorial e dividimos pelo fatorial das repetições. Lembra disso, né? 2 fatorial. O que dá? 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. Olha aqui. Isso vai ser igual a 3. Só fluide. Para esse caso, eu tenho 3 possibilidades, para esse 3 possibilidades, para esse 3 possibilidades. Nessa segunda situação, nós temos 9 possibilidades no total. Como nós temos o primeiro caso ou o segundo caso, nós temos um total de 36 mais 9, 45 possibilidadezinhas para que você consiga fazer isso aí. Repetindo, é um exercício bem trabalhoso, você vai ter que fazer isso ali um pouquinho no braço, mas assim, a hora que você padroniza a resolução, o negócio fica mais rápido. Então, vamos ficar aqui para que você consiga copiar, pausar isso aqui, daí eu fico para cá para que você pegue outro finalzinho. Tudo bem? Galera, mais um exemplo, vamos lá. Uma família composta por 7 pessoas adultas, após decidir o itinerário de sua viagem, consultou o site de uma empresa aérea e constatou que o voo para a data escolhida estava quase lotado. Na figura disponibilizada pelo site, as poltronas ocupadas estavam marcadas com X e as únicas poltronas disponíveis são as mostradas em branco. O número de formas distintas de se acomodar a família nesse voo é calculado por... Eu tenho 9 lugares disponíveis, daí uma família com 7 pessoas vai comprar os assentos. Então o que nós temos? Primeira coisa, perceba que é um agrupamento. Por que é um agrupamento? Porque eu tenho 9 elementos disponíveis e desses 9 elementos disponíveis eu tenho que escolher 7. Então nós temos um agrupamento de 9 para escolher 7. Qual é a nossa dúvida, né? Qual é a nossa dúvida? Se nesse agrupamento nós vamos fazer um arranjo ou nós vamos fazer uma combinação, beleza? Então nesse caso, o que nós temos? Nós temos um agrupamento ordenado. A ordem é relevante. Como assim, professor? A ordem é relevante. Vamos pensar aqui, ó. O pai escolheu o assento A. A mãe escolheu o assento B. Então aqui, ó, aqui está aí sentado o pai e aqui está sentada a mãe. Se eu permutar esses dois aqui, ó, se eu fizer, ó, B, A, o que acontece, ó? Agora eu tenho o pai no assento B e a mãe no assento A. Então é uma disposição diferente. Primeiro a mãe estava aqui, né, à minha esquerda. Na hora que eu permutei, a mãe ficou à minha direita. Então nós temos uma ordenação. Se é uma ordenação, é um arranjo. E é um arranjo de quê? Aqui no cantinho, ó. É um arranjo de 9 elementos para selecionar 7. Daí o professor Júlio falou lá na aula de arranjo que você pode fazer o quê? Você pode colocar, começar com 9 e distribuir 7 fatores aqui. Não é isso? 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, né? Isso que ele comentou com você. Só que na hora que você dá aquela olhadinha nas alternativas, você percebe que não tem um valor numérico tão grande. Por quê? Ele apenas desenvolveu a fórmula do arranjo. Então ele fez assim, ó. Ele falou que isso aqui é o fatorial do 9. Muito cuidado! O erro mais comum nesse momento é você colocar fatorial do 7.
não é o fatorial do 7, é o fatorial da diferença. É o fatorial de 9 menos 7, que é 2. Beleza? Então, ó, pode estar tanto assim a resposta, só com o símbolo do arranjo, pode estar assim, desenvolvido, ou pode estar o valor numérico também, né? Desenvolve o 9 até chegar o 2, simplifica e coloca o valor numérico. No caso, ele selecionou essa aqui, a número A de I love you. Beleza? Tranquilo? Então é isso aí, meus queridos. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau! Não perca mais tempo, siga a gente nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, tá aparecendo aqui para você agora. Toda semana, ativa o sininho, ele recebe a notificação, avisa você. Se inscreve no canal. Se inscreva no canal, faça a inscrição no canal e não esquece, com essa dupla aqui, a matemática não é um problema.